Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Feliz é aquele a quem Deus corrige. Por isso, não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso. Assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la já cometeu adultério no seu coração. Ele faz com que a mulher que não tem filho seja respeitada no seu lar e a torna feliz, dando-lhe filhos. Aleluia. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas, se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. O homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. O que Deus quer de vocês é isto: que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo respeito e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos, que não conhecem a Deus. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Pois ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. De manhã ao meio-dia e de noite eu choro e me queixo e ele me ouve. Quem trabalha tem com o que viver, mas quem só conversa passará necessidade. Deus pôs uma nuvem por cima do seu povo e fogo para guiá-los durante a noite. Eles pediram, e Deus mandou codornas, e do céu deu a eles pão bastante para matar a fome. Ele partiu uma rocha e jorrou água, que correu pelo deserto como um rio. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Você quer falar com alguém importante? Leve um presente, e será fácil. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Meu Deus, eu confio em Ti. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em Ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivos e revoltam contra Ti. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. O trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. Ele acalmava a tempestade e as ondas ficavam quietas. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado,
eu serei feliz de novo. É melhor o pouco que os bons têm do que as riquezas de muitos maus. Pois o poder dos maus acabará, mas o Senhor protege os bons. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Quando os maus, os meus inimigos, me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. Não deixe de corrigir a criança. Umas palmadas não a matarão. Ó Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste. Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. Ó Deus, estou aflito, esperando que tu me livres dos meus inimigos. Eu ponho a minha esperança na tua palavra. Confie em Deus o Senhor e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. O Senhor nos guia no caminho em que devemos andar, e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. Como é precioso o teu amor! Na sombra das tuas asas encontramos proteção. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Assim como o corso deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Ó Senhor Deus, o teu amor chega até o céu e a tua fidelidade vai até as nuvens. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Eu chamo o Senhor para me ajudar e lá do seu monte santo, ele me responde. És tu que dás a vitória, ó Senhor Deus, abençoa o teu povo. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Porém eu sou como uma oliveira verde que cresce perto da casa de Deus. Eu confio no seu amor para sempre e sempre. Deem ao Senhor a honra que ele merece. Curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando ele aparecer. Tu me guias com os teus conselhos, e no fim me receberás com honras. Ó Deus, sê a minha rocha de abrigo e uma fortaleza para me proteger. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Ele dá aos abandonados um lar onde eles podem viver e solta os prisioneiros para que vivam livres e felizes. Mas os que se revoltam contra ele terão de morar numa terra deserta. Ó Senhor, meu Deus, em ti encontro segurança. Salva-me, livra-me de todos os que me perseguem. Ó Deus, tu és o meu Deus. Procuro estar na tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de ti como uma terra cansada, seca e sem água. Se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já teria ido para a terra do silêncio. Em tempos de angústia eu te chamo, pois tu me respondes. Ó Senhor Todo-Poderoso, como são felizes aqueles que confiam em ti. O meu amor pelo teu templo queima dentro de mim como fogo. As ofensas daqueles que te insultam caem sobre mim. O irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de vida. E quem é rico deve sentir o mesmo quando Deus faz com que piore de vida. Pois quem é rico desaparecerá como a flor da erva do campo. Tudo de bom que recebemos e tudo o que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas está escrito: ame os outros como você ama a você mesmo. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará porque é generoso e dá com bondade a todos. Ajuda-nos a combater o inimigo, pois o auxílio de seres humanos não vale nada. Tu dominas o mar poderoso, tu acalmas as suas ondas furiosas. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ó Senhor Deus, quando senti que poderia morrer, o teu amor me amparou. De manhã ouves a minha voz, quando o sol nasce eu faço a minha oração e espero a tua resposta. Mas o Senhor ainda está na cidade e sempre faz o que é certo e nunca o que é errado. Todas as manhãs, sem falta, Ele manda fazer o que é direito. Mas os que são maus continuam na mesma e não se sentem envergonhados. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador. Por causa da tua própria honra, salva-nos e esquece os nossos pecados. O Senhor Deus é Rei, os povos tremem. Ele está sentado no seu trono que fica sobre os querubins, a terra estremece.
E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabem como no final Deus o abençoou. Porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. O Senhor é o meu forte defensor. Foi Ele quem me salvou. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai e eu cantarei a sua grandeza. O presbítero deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa. Os seus filhos devem ser cristãos e não ter fama de maus ou desobedientes. Depois disso, o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus, o Senhor. Não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força que você fará o que tem de fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Darei forças ao meu povo, e pelo meu poder eles viverão. Eu, o Senhor, falei. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. As parteiras temiam a Deus, e por isso ele foi bom para elas, e fez com que tivessem as suas próprias famílias. E o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. O Senhor Deus falou com Zacarias, e disse, Deus disse, eu irei com você e lhe darei a vitória. Porém Moisés respondeu, não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem, Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Então Moisés se despediu de Jetro, e Jetro voltou para casa. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com Ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer, que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Então nós, que somos o teu povo, que somos ovelhas do teu rebanho, nós e os nossos descendentes te daremos graças para sempre e cantaremos hinos de louvor a ti hoje e nos tempos que estão por vir. O meu povo não quer saber de mim e por isso está sendo destruído. E vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim e esqueceram as minhas leis. Portanto, eu não os aceito mais como meus sacerdotes, nem aceitarei os seus filhos como meus sacerdotes. Com toda a pressa e sem demora, procuro obedecer aos teus mandamentos. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele, e o resultado é que vocês terão a vida eterna. Falo com palavras bem simples porque vocês ainda são fracos. No passado vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus, e que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Então algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico, coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Nós te damos graças, ó Deus, nós damos graças, anunciamos a tua grandeza e contamos as coisas maravilhosas que tens feito. Que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram, e que os que são gratos pela tua ajuda digam sempre como Deus é grande. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas quando eles estavam doentes, eu vesti roupas de luto e até deixei de comer. Curvei a cabeça e orei por eles. Mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. E ele vai vencer porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Mas o Senhor é rei para sempre. Sentado no seu trono, ele faz os seus julgamentos. Não façam deuses de prata ou de ouro para adorá-los ao mesmo tempo que vocês adoram a mim. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração. Quem é assim não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Portanto, diga aos israelitas o seguinte:
Eu sou o Senhor, vou livrá-los da escravidão do Egito. Estenderei o braço poderoso para fazer cair sobre os egípcios um castigo horrível e salvarei vocês. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Ó Senhor Deus, lavo as mãos para mostrar que estou inocente. Ando em volta do teu altar junto com os que te adoram, cantando um hino de gratidão e falando das tuas obras maravilhosas. Quando estive aflito, pedi ajuda a Deus, o Senhor, e ele me respondeu. Se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Me livrou do perigo e me salvou porque me ama. O meu coração está firme, ó Deus, bem firme. Eu cantarei hinos em teu louvor. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Eles iam lendo o livro da lei, traduzindo, e davam explicações para que o povo entendesse o que era lido. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. Então anunciarei a tua fidelidade e te louvarei o dia inteiro. A paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Eu disse, vou ter cuidado com a minha maneira de viver e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, não falarei nada. Tu és o Deus que faz milagres. Tu tens mostrado o teu poder entre as nações. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém existe esta esperança. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. A justiça protege os inocentes, mas a maldade do pecador o leva à desgraça. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça, não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Ó Senhor Deus, cumpre a tua promessa e perdoa os meus pecados porque são muitos. As pessoas direitas têm bastante para comer, porém os maus passam fome. Vejam, pelas montanhas vem um mensageiro que traz boas notícias, notícias de paz. Povo de Judá, faça suas festas e ofereça a Deus aquilo que você prometeu. O país de vocês nunca mais será invadido por gente má. Eles foram completamente destruídos. Pelo seu poder, ele governa para sempre, e os seus olhos vigiam as nações. Que ninguém se revolte contra Deus. Ó Senhor Deus, dá-me uma provada a tua bondade. Então os que me odeiam verão que tu tens me ajudado e consolado, e ficarão envergonhados. O Senhor Deus disse a Moisés, suba o monte onde eu estou e fique aqui, pois eu vou lhe dar as placas de pedra que têm as leis e os mandamentos que escrevi, a fim de que você os ensine ao povo. Deus que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Os israelitas deram àquele alimento o nome de maná. Ele era parecido com uma sementinha branca e tinha gosto de bolo de mel. O Senhor Deus é a nossa luz e o nosso escudo. Ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá tudo o que é bom. Ouve os gemidos dos prisioneiros e, com o teu grande poder, livra os que estão condenados à morte. No entanto, ó Deus, tu me trouxeste ao mundo quando nasci. Quando eu era uma criancinha, tu me guardaste. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Quando falo de paz, eles falam a favor de guerra. E que Deus, a nossa fonte de paz, esteja com todos vocês. Amém. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Por isso eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama e a quem tem chamado para serem o seu próprio povo, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. O céu é teu e a terra é tua. Tu criaste o mundo e tudo o que nele existe. Qualquer tolo pode começar uma briga. Quem fica fora dela é que merece elogios. O Senhor Deus me torna forte e poderoso. Ele me salvou. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Eu lembro do passado, penso em tudo que tens feito e não esqueço as tuas ações. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. Quando estou desistindo, ele sabe o que devo fazer.
No caminho por onde ando, os meus inimigos armam uma armadilha para me pegar. Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os colocará numa posição de honra. Encontrarei minhas delícias em vossos mandamentos, porque os amo. No sofrimento eu fui consolado, porque a tua promessa me deu vida. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Felizes são aqueles que de ti recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando. Eles verão o Deus dos deuses em Sião. Entregue os seus problemas ao Senhor, e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor, que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. Portanto, alegre-se com a sua mulher, seja feliz com a moça com quem você casou, amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem. Que ela cerque você com o seu amor, e que os seus encantos sempre o façam feliz. Alegre-se muito, povo de Sião. Moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde, e está montado num jumento, um jumentinho, filho de jumenta. Os meus pensamentos serão claros, falarei palavras de sabedoria. No teu templo, ó Deus, ficamos pensando no teu amor. Os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Hassabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaias chamaram o povo para adorar a Deus. Eles disseram: levantem-se e louvem o Senhor seu Deus. Louvem a Deus sempre e sempre. Que todos louvem o seu glorioso nome, embora nenhum louvor humano seja suficiente. Pois quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem. Assim como o favo de mel é doce na sua língua, assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se você a conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. Tu, ó Senhor Deus, me deste teu escudo que salva a minha vida. O teu cuidado me tem feito prosperar e o teu poder me tem sustentado. Tu não tens deixado que os meus inimigos me peguem, e eu não caí nenhuma vez. No entanto, o homem que comete adultério não tem juízo, ele está se destruindo a si mesmo. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Ele diz: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. Será que você pode carregar fogo no colo sem queimar a roupa? Será que você pode andar em cima de brasas sem queimar os pés? O homem que dorme com a mulher de outro corre esse mesmo perigo. Quem fizer isso terá de sofrer muito. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Ó Senhor Deus, a tua palavra dura para sempre. Ela é firme como o céu. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Por meio da sua palavra o Senhor fez os céus. Pela sua ordem ele criou o sol, a lua e as estrelas. Não cometa adultério. O Senhor Deus disse a Moisés: no dia 1º do 1º mês, arme a tenda da presença de Deus. Coloque na tenda a arca da aliança, onde estão guardadas as placas com os 10 mandamentos. E ponha a cortina na frente da arca. Ó Senhor Deus, eu te louvo porque me socorreste, e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Ó Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda, e tu me curaste, tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente. Quer dizer, para que nos animemos uns aos outros, por meio da fé que vocês e eu temos. Feliz o povo que te adora com canções e que vive na luz da tua presença. Louvem a Deus o Senhor com danças e em seu louvor toquem pandeiros e liras. Não abandone a lealdade e a fidelidade, guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Tu mudaste o meu choro em dança alegre, afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Ó Senhor, tu és o meu Deus, eu te darei graças para sempre. Louvem a Deus o Senhor todas as nações, que todos os povos o louvem. O seu amor por nós é forte e a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia. Cantarei de alegria quando tocar hinos a ti. Cantarei com todas as minhas forças, porque tu me salvaste. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Eu canto a respeito da fidelidade e da justiça. Canto hinos a ti, ó Senhor Deus. Eu louvo a Deus, porque ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca me negou o seu amor. Todos vocês que obedecem a Deus, o Senhor, alegrem-se por causa daquilo que ele tem feito. Louvem a Deus todas as pessoas honestas. Toquem lira em louvor ao Senhor. Cantem louvores com acompanhamento de harpas de 10 cordas.
Cantem a Deus uma nova canção, toquem harpa e gritem bem alto. Aleluia, que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus. Cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Com um coração sincero, eu te louvarei à medida que for aprendendo os teus justos ensinamentos. O Senhor Deus é, e alegre-se a terra. Fiquem contentes, ilhas dos mares. Louvado seja o Senhor, que dia a dia leva as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Adorem o Senhor com temor, tremam e se ajoelhem diante dele. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Pois o Senhor seu Deus está com vocês. Ele é poderoso e os salvará. Deus ficará contente com vocês e por causa do seu amor lhes dará nova vida. Ele cantará e se alegrará. Batam palmas de alegria, todos os povos. Cantem louvores a Deus em voz alta. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos. Faze com que eu os conheça bem. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo a noite inteira. O amigo ama sempre, e na desgraça ele se torna um irmão. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado, de modo nenhum, com a glória que nos será revelada no futuro. Pois o Senhor ama aquilo que é direito e certo, e não abandona os seus servos fiéis. Ele sempre protege o seu povo, mas os descendentes dos maus serão destruídos. Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca brigas entre amigos. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Como o verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Pois, se fomos unidos com Ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Quem procura ter sabedoria ama sua vida, e quem age com inteligência encontra felicidade. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Ó Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida. Quando é que vou morrer? Como é curta a vida que me deste. Diante de ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como uma sombra. Não adianta nada ele se esforçar. Ajunta riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas. Tu és a fonte da vida, e por causa da tua luz nós vemos a luz. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo, mas a desgraça acaba com os maus. Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros. Pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, tinha ordenado isto ao povo. Sejam honestos e corretos e tratem uns aos outros com bondade e compaixão. Não explorem as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros que moram com vocês, nem os pobres. E não façam planos para prejudicar os seus patrícios. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões.